In our last presentation, Na última apresentação, we started looking começamos a ver at the proof na prova to begin to line the story of Esther para começar a alinhar a história de Esther with 9/11. com o 11 de setembro. So we went through the 127, Então passamos pelos 127, a trumpet, a horse. a trombeta, o cavalo. We see that it's the third year of the king, the three angels' messages. Vimos que é o terceiro ano do reinado, a terceira mensagem angélica, os 3 anos de mensagem angélicas. We see there's a banquet or a feast going on, Tem um banquete, uma festa acontecendo, and I forgot what this says. worldwide, Oh, mundial. it's a worldwide É uma mensagem mundial, invitation. um convite mundial, There's a planning going on e tem um planejamento acontecendo. during this 6-month time period, Durante esse período de 6 meses, which is 180 days. que é de 180 dias. And this planning that's going on E esse planejamento que está acontecendo is brought to view in Daniel 11 verse 2. é trazido à vista em Daniel 11, versículo 2. Yeah? Yeah. Between the fourth king Entre o quarto rei and the Greeks. e os gregos. And we understand this E entendemos isso. to be the struggle between the United States Entendemos isso como sendo a luta entre os Estados Unidos and the United Nations e as Nações Unidas, in this time period. nesse período de tempo. And we know when this mighty king that's going to rise in this time period, Então a gente sabe que esse rei poderoso vai surgir nesse período de tempo. he's the one who's going to put an end to the Persian Empire É ele que vai botar um fim ao período persa, or the United States. ou a nação, ou os Estados Unidos. And we know at the end of the world Sabemos que no fim do mundo, that this mighty king that rises up que quando esse rei poderoso se levanta, is being typified in Daniel 7 está sendo tipificado em Daniel 7 by this little horn power. por esse pequeno chifre, esse poder do pequeno chifre. Just want to add in a few more pieces about this 9th month and 1st month. Ele vai adicionar um pouco mais de informação sobre esse período de 9 meses e 1 mês. Are you going to talk about the question? Yeah, I'll take that in a second. In Ezra chapter 10, Em Esdras capítulo 9, when we talk about the putting away of the strange wives, Esdras capítulo 7, quando a gente fala, If we 9, read- quando a gente fala de se livrar das mulheres estranhas, if we read verse 9, se a gente lê verso 9, Esdras 9, 10, 9, 10, 9. Esdras 10, versículo 9. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, temendo por esses negócios e por causa das grandes chuvas. So there's a lot of information in this verse, Tem muita informação nesses versos, but the main connecting link we want to pick up, it's in the 9th month. mas a principal conexão que a gente vai pegar é que está no 9º mês. So you see in the 9th month, Então a gente vê que no 9º mês, first of all, it says that primeiro, they need to be there within 3 days. primeiro ele diz que em 3 dias, So there's these Eles se 3 steps juntaram. that have been spoken of. então esse 3 que está sendo dito, As I say, it tells you it's the 9th month. também é o 9º mês. And then it says that the reason for this is that they're gathering to sort out this issue about the strange wives. A razão que isso acontece é porque eles se juntam para resolver um assunto sobre mulheres estranhas. And it says there's great rain. E existiu grandes chuvas. So there's the outpouring of the Holy Spirit, Então existe o derramamento da chuva, which we know occurs at que a 9/11, gente sabe que ocorre em 11 de the setembro. putting away of the strange wives. Está apontando as mulheres estranhas. If you drop down to verse 17, Se você vai até o and we versículo read verse 17, 17, eu vou ler o versículo 17. E acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas, até o 1º dia do 1º mês. so you can see Então você pode ver, the connection between Ezra chapter 10. você pode ver a conexão entre Esdras capítulo, Let's stop for a moment. We're in Ezra chapter 10. em Esdras capítulo 10. Some people haven't caught up with us, so it went too fast. Ok. Esdras capítulo 10. We're in Ezra chapter 10, and we just read Esdras 10, e a gente acabou de ler o versículo 17, onde fala de 1º dia do 1º mês, foi onde eles terminaram de resolver o assunto com as mulheres. So you explained what we just said. Yeah.
Okay, so you can see there's a connection between the 9th month and the 1st month, Existe uma conexão entre o primeiro mês e o nono mês, which is the exact same situation we've got in Nehemiah. que é a mesma situação que a gente tem em Neemias. So there's a lot of truth about this putting away the strange wives, Então tem muita verdade sobre colocar para fora essas mulheres but on the estranhas. most basic level, Mas em um nível mais básico, we're connecting the 9th month with the 1st a month gente está conectando o nono mês com o primeiro mês, at 9/11. em 11 de setembro. Now, when we read Nehemiah chapter 2, verse 1, Então quando a gente lê Neemias capítulo 2, versículo 1, we only read the first verse. só lemos o primeiro verso. So if we read verse 1 is fine. Vou ler Esther ou Neemiah? It's fine. In Nehemiah chapter 2, verse 1, Neemias capítulo 2, versículo 1. it says that when he stands before the king, Sucedeu, pois, no mês de Nisan, he's no standing ano- before the king remembering Shushan the palace. It doesn't say it in the verse, Ah, but we're connecting it to chapter 1, verse 1. eles conectaram o versículo 2, Neemias 2:1 até Neemias 1:1. He's telling the king Ele está dizendo ao rei, to drink, he's the cupbearer. ele é o copeiro, He's giving the king wine to drink. ele estava dando ao rei vinho para beber. Now, if we were to turn to Jeremiah 25, Vamos para Jeremias 25. and we read verse 1, Jeremias 25:1. Palavra, Jeremias 25:1. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. so does that ring a bell? Isso toca o sino? Do you Faz remember lembrar alguma something coisa? about this? Você se lembra de alguma coisa sobre It's isso? the 4th year of Jehoiakim, É o quarto ano de Jeoaquim. and we put Jehoiakim at 9/11. Colocamos Jeoaquim em So 11 de this- setembro. There's something going on with Jehoiakim in this chapter, Tem algo acontecendo com Jeoaquim but nesse it capítulo, says it's the 4th year. que diz que é o quarto ano. The 4th year is the year of Carchemish. O quarto ano é o ano de Carcamesh. So Carchemish is back in this story. Então, Carquemis está de volta na história. Study Carchemish when you're finished. Estude essa batalha quando prophecy terminar. So, at 9/11, Então, em 11 de setembro, in the book of Nehemiah, no livro de Neemias, chapter 2, verse 1, capítulo 2, verso 1, in the first month, no primeiro mês, we're lining this up at 9/11, alinhamos isso com 11 de setembro. and here Nehemiah is the cupbearer. E aqui Neemias é o copeiro. So he's bringing the cup Então, ele está trazendo o copo to the Medes and the Persians, para os medos e os persas, to the glorious land, para a terra gloriosa, and he's telling them to drink. e está dizendo para beber. But if we drop down to verse 15 of Jeremiah 25, Verso 15 de Jeremias 25. we'll see this same symbology, Vamos ver os mesmos símbolos, a mesma but it's not in a simbologia, positive sense. mas não no sentido positivo. Jeremias 25:15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Now, as we read the verses, we're going to see Quando a gente lê os versos, a gente vai ver that if somebody doesn't want to drink, que se alguém não quer beber, they're going to be forced to drink. vai ser forçado a beber. So this church, Então essa igreja, Vashti, Vasti, doesn't want to go down, não quer ir no banquete, but it's going to be forced to go down. mas vai ser forçada a ir. So let's read verse 16 Vamos ver o versículo 16 and then 17. e o 17. Jeremias 25:16. Para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado. So he's going to make everybody drink. Então ele vai fazer todo mundo beber. So here Jeremiah Então aqui em Jeremias, is the cupbearer, ele é o copeiro, just as Nehemiah is the cupbearer. assim como Neemias era o copeiro. So both these men become the same person. Então Jeremias e Neemias se tornam a mesma pessoa. So the first people to drink is in verse 18. Então a primeira pessoa a beber está no verso 18. A Jerusalém, às cidades de Judá e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição como hoje se vê. Then it says, verse 19,
e a Faraó, rei do Egito, e a seus servos e seus príncipes e a todo o seu povo. So I'm suggesting Pharaoh, the king of Egypt, Eu estou sugerindo que Faraó, o rei do Egito, in the context of Nehemiah, Faraó, no contexto de Neemias, is Artaxerxes. é Artaxerxes. Because Pharaoh, king of Egypt, Porque Faraó, rei do Egito, is the king of the glorious land of the United States, é o rei da Terra Gloriosa, os Estados and Unidos. Artaxerxes is the king of the Medes and Persians. Artaxerxes é o rei da Medo-Pérsia. And the first people to drink E a primeira pessoa a beber is Jerusalem, God's church. é Jerusalém, a Igreja de Deus. And we begin to drink here at 9/11 Começamos a beber aqui em 11 de setembro, when the leadership are bypassed quando a liderança já foi passada. and they're forced to drink this cup. E são forçados a beber esse copo. So they're the connections that we're making, Então aí estão as conexões que a gente está fazendo. and that was up to verse 3, I think we looked at, of Esther. A gente olhou até Esther, versículo 3. So let's quickly go to Jeremiah chapter 15. Jeremias 50. 15. Chapter 15. 15. 15. Jeremias 15. Desculpa. Jeremias 15. Now there's a lot that we could talk about here, Tem muito que poderíamos falar aqui. but here, Mas aqui, if we read verse 16, se você ler o verso 16, versículo 16, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. now here we see that Jeremiah is eating something. Aqui a gente vê que Jeremias está comendo uma coisa, What we're trying to identify e o que nós estamos tentando is identificar that this eating é que essa comida, is a symbol of this banquet. esse ato de estar comendo é um símbolo do banquete. So where we see this feasting being represented here at 9/11, Então, quando vemos esse banquete sendo representado aqui em 11 de setembro, it's representing all these prophets that are eating something. está representando todos esses profetas que estão comendo alguma coisa. And if we were to read down from verse 16 into verse 21, Se a gente continuar lendo do 16 ao 21, then we would see, veremos, first of all, that Jeremiah primeiro que Jeremias, is given a name in verse 16. He says, I'm called by thy name. primeiro no verso 16 ele recebe o nome, ele diz, eu sou chamado pelo teu nome. And then it says into verse 19, No verso 19 ele diz, we'll read verse 19. portanto, assim diz o Senhor, verso 19, versículo 19. Se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, será como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. So here we says that Jeremiah Aqui a gente vê que Jeremias is going to have this ability vai ter essa habilidade to separate the precious from the vile. de separar o precioso do vil. So we see here Então a gente vê aqui that Vashti represents this vileness in this church, que Vasti representa essa impiedade na igreja and Esther represents this precious thing in this church. e Esther representa essa preciosidade da igreja. And what's Jeremiah's job? E qual que é o trabalho de Jeremias? It's to separate them. É separá-los. And when we go back to the original presentations we did, what separates these two classes of people? E quando a gente volta nas apresentações que fizemos, o que separa as duas pessoas? The parables. São as parábolas. It's these lines, these stories, São essas linhas, essas histórias, their acceptance or rejection que a aceitação ou a rejeição are the things that separate these two classes, the são precious as from the coisas vile. que separam as pessoas, essas coisas, o precioso do vil. We'll pick up one thing in verse 17. Vamos pegar uma coisa no versículo 17. So read verse 17. No versículo 17 de Jeremias 15. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. So right here, Então aqui we see that there's a separation beginning to be made. tem uma separação que começa a ser feita. So the way the book of Esther is structured, Então a forma como o livro de Esther é feita, chapter by chapter, capítulo por capítulo, you don't see this separation happening você não vê essa separação acontecendo. in the same way that it's brought to view in other books. Da mesma forma que é trazida a história em outros But livros. when we lay line upon line, Mas quando colocamos linha sobre linha, we see that they're teaching the same thing.
nos mostra que está mostrando a mesma coisa. So right here, Então, bem aqui, at this banquet, nesse banquete, Jeremiah is feasting. Jeremias está comendo, He's called by a new name. é chamado de um novo nome. When someone's given a new name, Quando alguém te dá um nome novo, it means that God is entering into covenant with them. significa que Deus está entrando numa aliança com ele. So here, Então aqui, God begins to enter into covenant with somebody, Deus começa a entrar em aliança com alguém, whilst at the same time He's exiting a covenant with someone else. e ao mesmo tempo ele está saindo de aliança com outra pessoa. And hence this group, Já que esse grupo, represented by Jeremiah, representado por Jeremias, in verse 17, no verso 17, it says he didn't sit with the assembly, ele nunca se assentou no congresso dos zombadores, he sat by himself. ele se senta sozinho. So there's a separation process going on. Então existe um processo de separação acontecendo. I rubbed out the line of Esther, Eu apaguei a linha de Esther aqui, but we saw that Esther would begin at this point here. mas a gente vê que Esther começa naquele ponto ali. We'll see as we go through our studies A gente verá durante os nossos that estudos, Esther's going to be gathered or being called here, a Esther vai ser reunida e chamada aqui, just in the same place that Jeremiah is teaching us. no mesmo lugar que Jeremias está nos ensinando. So there's many truths that we can pick up from these Tem verses, muitas verdades que podemos pegar desses versos. many more than you'd originally imagine. Mais do que vocês imaginam inicialmente. Verse 4, Of Esther, Esther chapter Okay. 1 verse 4. Esther capítulo 1, verso 4. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. A festa durou 180 dias, isso. This number 180, Como? the number 180, O número 180 has many symbols in the Bible, tem muitos símbolos na Bíblia. and one of those symbols E um desses símbolos is a symbol of public evangelism. é o símbolo do evangelismo público. So this 180, Então esse 180, beginning here at 9/11, começando aqui em 11 de setembro, is going to be a key or a symbol vai ser uma chave, um símbolo that we should not be doing public evangelism. de que nós não devemos fazer evangelismo público. So let's go to 1 Kings chapter 12. 1 Reis, capítulo 12. As you're turning there, Assim que você vira, você chega no verso, I need to give you a bit of background information. e vai te dar um pouco de informação. The nation of Israel has split. A nação de Israel está dividida. In the south, it's King Rehoboam. No sul é o rei Rehoboam, In the north, it's King Jeroboam. no norte é o rei Jeroboam. So you've got Rehoboam in the south, Jeroboam in the north. Rehoboam no sul, Jeroboam no norte. And the nations are split 2 and 10. As nações, as nações estão divididas 2 e 10. So this number 10 is a representation O número 10 é uma representação of a worldwide union or a confederacy. de uma união mundial, de uma confederação mundial. We've discussed this from Revelation 17. Discutimos isso de Apocalipse 17. 1 Kings chapter 12 1 Reis capítulo 12 is going to discuss a war between these two parties. vai discutir uma guerra entre esses dois partidos, esses So- dois lados. The southern nation wants to war with the northern nation. A nação do sul quer lutar contra a nação do norte. Remember I spoke about this, Lembra que eu disse sobre isso? not in this story but another story, Não nessa história, mas em outra história, when we looked at the 2520. quando olhamos para 2520. And in that story it was King Ahaz. E nessa história foi o rei Acás. Do you remember that story? Se lembra dessa história? Hopefully we remember it. Eu espero que se believe- lembrem. That the one who hides. It was a story in É uma Isaiah história. chapter 7 Em Isaías capítulo 7. when the 10 tribes have joined forces with Damascus and they're coming to make war É a história onde as 10 tribos se juntam with with Judah. the 10 tribes. Damascus, Syria, Damasco, yeah. So, as 10 tribos se juntam a Damasco e atacam o rei do sul. If you don't remember, you have to watch the presentation again. Se você não se lembra, reassista a apresentação. This warfare that's being spoken on in 1 Kings Essa guerra fala sobre
os primeiros reis de Faraó. It's hundreds of years before the 2520 starts. Muitos anos antes dos 2520 And começar. here, the southern states, the two tribes, are going to make war against the 10. E aqui as nações do sul vão fazer guerra contra as nações do norte. So this is the symbology. Aqui é a simbologia. 2 2 is the Seventh-day Adventist Church. é a igreja adventista do sétimo dia. And 10 E 10 is the world with an O. é o mundo. 10 é o mundo. Does that make sense? Faz sentido? When these parties war against one another, Esses partidos lutam um contra o outro. these battles Essas batalhas are a representation são representações of one empire or one group trying to take over another group. de um grupo tentando tomar conta de outro grupo. And are we not trying to take over the world when we do public evangelism? Não é o evangelismo público não é nós tentando conquistar o mundo. We're trying to bring down this world by converting people into A Christianity. gente está tentando tomar conta do mundo ao converter o mundo So para a these igreja. battles are a representation of public evangelism. Então essas batalhas também são representações So we do read verse 21, evangelismo público. Então a gente lê 2 Reis, 2 Kings, verse 1 Kings 12:21. Sorry, did I say 2 King? I mean 1 Kings 2 Reis, eu disse primeiro, eu disse segundo. 2 Reis 12, 21. As we read the verse, 12 e 21. you're going to see the number 180 come up. Você vai ver o número 180 aparecendo. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá. 1 Reis 12, 21. 1 Reis 12, 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros, para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. So here you see Então aqui você vê 180,000 men. 180.000 homens. So there's our number 180. Aqui está nosso número 180. I know it's got 1,000 at the end of it, but it's a symbol. Eu sei que tem 1000 no final, mas é um símbolo. And these are all the chosen warriors Esses são os guerreiros escolhidos from Rehoboam. de Roboão. This is the church, SDA Church. Essa é a igreja. And they're going out to war E eles estão indo para guerrear, to bring the kingdom para trazer o reino of the 10 tribes das 10 tribos of the world do mundo and bring them into the church. e trazer para a Bring igreja. them back. Trazer de volta. Verse 24. Verso 24. Right here, we see the symbol of 180. The SDA Church wants to go make war with the world. Bem aqui a gente vê o símbolo das Nações dos 180 e os Estados Unidos e a igreja indo para o mundo para conquistá-los. But in verse 24, Mas no verso 24, this is what the Lord tells the SDA Church to do. isso é o que o mundo diz. Sorry, can you repeat that? Verse 24, Yeah, no verso 24, this is what the Lord tells the church to do. isso é o que o Senhor diz à igreja para fazer. Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz essa obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. So here you can see that the Lord says you're not allowed to make war. Aqui o Senhor diz que eles não são permitidos a fazer guerra. You're not allowed to enter into public evangelism with the world, Você não é permitido a fazer evangelismo público com o mundo, represented by the number 10 or the 10 tribes. representado pelo número 10 das 10 tribos. And he says every man must return to his house. Você vê que cada homem deve retornar para sua casa. And that when it talks about this return, E quando ele fala desse retorno, it means to stay or abide or tarry. ele diz para ficar e esperar. So right here, Ele usou a palavra tarry, que é to stand still, not move. para esperar, que é a mesma no tempo de tardança, tardar, isso. Yeah. We have a lot of words for tarry. So we're at verse 4, Então, no verso 4, and we've covered a lot of material e a gente já cobriu muita coisa to identify 9/11. para identificar 11 de setembro. And I'm sure I'm only scratching the surface. There's probably a lot more. E se você procurar, você vai achar muito mais. I have some others, but we'll leave them.
because I'm going to run out of time. Eu tenho outras, mas eu vou deixar porque senão eu vou ficar sem tempo. Verse 5. Verso 5. De Esther 1. Esther 1, versículo 5. Esther chapter 1, verse 5, sorry. Esther 1, versículo 5. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Let's spend a little time in 2 Chronicles chapter 29. Vamos passar um tempo em But 2 Crônicas, Before verso we do 29. that, let's just look at verse 5. Mas antes de ir para lá, vamos ler o verso So verse 5 teaches us this. O verso 5 nos ensina o seguinte. Versículo When 5, these days Esther are 1. finished, Quando esses dias acabam, did they have a question? yeah, but I answer already. Okay. When these days are finished, Quando esses dias acabam, so we've got to the midnight cry here. a gente chega até o clamor da meia-noite. It says the king made another feast. Então, vemos que o rei fez um novo banquete. So here's another banquet. Então, temos um outro banquete. And it says this banquet E ele diz que esse banquete is to all the people é para todas as pessoas that were in the palace at Shushan. que estão no palácio de Suzã, na fortaleza de Suzã. Both great and small this time. Now everybody's included. Desde o maior até o menor, por 7 dias. Todos estão incluídos. So here it's all the leaders, Então a gente vê aqui os líderes. and here it's the leaders and all the servants. Everybody's invited to this one. Então aqui a gente vê os líderes e os outros. Aqui é só os líderes, aqui líderes e todos os outros. And this banquet's going to last for 7 days. E esse banquete vai durar 7 dias. So we're going to see that this 7 days here, Então a gente vai ver que esses 7 dias aqui, because we already identified the number 7, a gente já identificou o número 7, but it was 70, o número 70, from the first day of the 5th month que do primeiro dia do 5º mês to the 10th day of the 7th month. até o 10º dia do 7º mês, a gente tem o número 70, 7, 7.000. Up to verse 5 now, Até o verso 5 agora. we've already developed our line from 9/11 to the Sunday law. A gente já desenvolveu a nossa linha de 11 de setembro até o decreto dominical. So I hope Então eu espero that we can see que a gente pode ver the connecting links of how we develop this line. as conexões, que vocês possam ver as conexões de como desenvolvemos essas linhas, essa linha. From Luke chapter 1 De Lucas capítulo 8, 1 and from Ezra 7, this 70 e, becomes a 7. e de Esdras 7, que tem os 70, que a gente transformou em 7. There are other ways of showing this number 7, but this is the way that we've shown it. Tem outras formas de mostrar esse 70. A gente mostrou através dessas duas datas, de Esdras 7 e 9. Tem outras formas de mostrar o 7, que está aqui. Mas ele mostrou a partir de 70. So at this banquet, Então, nesse banquete, if we read carefully verse 5, se você ler com cuidado o versículo 5, it says that everybody that is present in the palace, você vai ver que todo mundo está presente no palácio, both the great people and the small people, tanto o maior quanto o menor. but in this feast, Mas nesse banquete, it was only all the powerful people that had come. só tinha as pessoas poderosas que vieram. So here there's another group that has been introduced. Aqui tem outro grupo que foi introduzido. So there was one group here, Então tem um grupo ali, and now there's a second group. tem outro grupo aqui. So let me put the first, how do you put group? G-R-O-U. Sorry, say in English. G-R-U. U-P-O. So there's the first group here, É o primeiro grupo ali. and here it's also the first group.
E aqui também é o primeiro grupo. But now there's a second group who have joined them. Mas agora tem um segundo grupo que foi ajuntado. So here we begin to see Então começamos a ver. in our line that there are these two groups that are being formed in Adventism. Então a gente começa a ver que tem esses dois grupos que estão sendo formados no Adventismo. These were in the palace Esses estão no palácio and these are in the court. e esses estão na corte, no pátio. So let's write palace and court. It's P-A-L-A-C-E-I-C-I-O. Yeah. And court. P-A-T-I-O. And Patio. There's a thing over here and over here. Yeah. Pátio em palácio. So there's a feast Tem in uma the festa. palace and there's a feast in the court. Tem uma festa no palácio e uma festa no pátio. And in this feast, Então, nessa festa, there's a second group who are invited. também tem um segundo grupo que foi convidado. So we're going to look at this in a little bit of detail. Então a gente vai ver isso num pouco mais de detalhes. What we want to notice though, O que a gente quer perceber, então, when we look at this feast here, quando a gente olha para essa festa aqui, para esse banquete, when we go down the verses, quando a gente vai descendo os versos, let's drop down to verse 9. vamos até o verso 9. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Okay, so verse 9, Então, verso 9, it teaches us that Vashti is making a feast. está nos ensinando que Vasti fez um banquete. So we'll put it here. A gente vai colocar aqui. There are two feasts going on. Tem dois banquetes So acontecendo. there's a doubling. Tem uma porção dobrada, um So dobrado. we can see this doubling here. Tem esse dobrado ali. But in verse 6, sorry, verse 5, No verso 5, in the English it says, unto all the people. em inglês diz para todas as pessoas. It says all the people in the English. Não em português. Não, convite a todo o povo. Yeah? Versículo 5. So Yeah. if I said all the people are invited, Se eu digo que todas as pessoas estão sendo convidadas, who do you think would be included in that? quem você acha que vai ser incluído aí? The men and the women. Homens e mulheres? But go to verse 9. Vai até o verso 9. In verse 9, Verso 9 it says Vashti diz Vasti is making a separate feast está fazendo um banquete separado. for who? Para quem? For the women. Para as mulheres. And it's in a different place. É um lugar diferente. So right here, Então ali where you've got a doubling of a feast, você tem dois banquetes. what are you seeing? O que você está vendo? The separation Uma separação of what? de quê? Separação de Men quê? and women. Homens e mulheres. So you're seeing men who represent state, Homem que representa o Estado, women who represent church. mulheres que representam a So igreja. you see here Então você vê aqui the subject, o assunto. church. I, G, R, I'll E, just put IG. And that's church yeah, and state, E, S. separation. S, A, P. So here's the separation of church and state. Separação it's E. That's the E or A. E. Yeah. So there's a separation of church and state. A separação da igreja e do Estado. Who designed that separation to Quem- be there? Quem que designou que essa separação fosse assim? King Ahasuerus. King Ahasuerus is whom? Christ. So right here, Quem que determinou que fosse assim? We're O rei seen Assuero. identified Quem é in o rei this Assuero? story. Cristo. Sorry, aí. right here, Aqui nessa história, we're seeing identified eu vejo identificado the separation of church and state. a separação da igreja e do Estado. Why would that be an issue here? Por que isso seria um problema aqui? Because this is the issue Porque esse é o problema of marriage. do casamento. And if I put image of the beast, IB, Yeah. the image of the beast, Se eu colocar a imagem da besta ali, which is a false marriage que é um casamento falso between the church and state, entre a igreja e o Estado, is being agitated here. está sendo agitado aqui. Esse And assunto. here Christ E aqui Cristo is making a statement está fazendo uma declaração that this church and state relationship is not correct. que o relacionamento entre a igreja e o Estado não está correto. So part of the issue Então, parte do assunto, do problema, of this
prediction that we're making Parte do assunto da nossa predição is not only Islam, não é só o islamismo, it's not only the fourth king of the glorious land, não é sobre o quarto rei ou sobre a terra gloriosa, but it's something to do with the separation of church and state. mas tem algo a ver com a separação entre a igreja e o Estado. If you go around the world, Se você for ao redor do mundo, I don't know what it's like in Brazil, não sei, ele não sabe como é no Brasil, but in most countries, na maioria dos países, they passed this marriage law years ago. eles já passaram essas leis de casamento anos atrás. What's the state in Brazil? Como que é aqui no Brasil? Are you are people? Is anybody allowed to marry anybody? Aqui é qualquer um pode casar com qualquer um? Sim, yeah. 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 Is that everybody saying yes? Because I'm hearing. Yeah. Okay. Como está a lei entre casamento aqui no Brasil? And when that happened, Quando isso aconteceu? did anybody make a fuss around the world about it? Sorry? Did anybody around the world make a fuss? Complain? Alguém reclamou aqui no Brasil? Not in Brazil, in the world. No mundo. Quando o Brasil fez a lei, no mundo reclamaram? I never heard about it. Ele nunca ouviu falar. So I don't think most people in the world knew when that even happened. A maioria das pessoas do mundo nem sabe o que aconteceu. There's a question over there. I'm trying to avoid it. Ok. So, Então, when the United States makes this issue, quando os Estados Unidos lida com esse assunto, everybody pays attention. todo mundo presta atenção. So let's think about this. Vamos pensar nisso. In the United States today, Nos Estados Unidos hoje, there's a big issue tem um grande assunto about marriage. sobre o casamento. And it's beginning to split the country into two. Está começando a dividir o país em dois. But around the world, Mas ao redor do mundo, if you go to most civilized countries, se você for na maioria dos países civilizados, I don't mean that disrespectfully, ele não quer dizer isso de forma desrespeitosa. I mean most Western countries, A maioria dos países ocidentais, they can't even understand what the issue is about. eles nem entendem sobre o que é esse assunto. So there's a conflict Então existe um conflito between the United States entre os Estados Unidos and the world e o mundo about this issue of marriage. sobre esse assunto, o casamento. I don't know, because I haven't looked at this, Ele não sabe porque ele nunca olhou para isso, but there's probably some kind of UN Charter of Human Rights. mas provavelmente deve ser alguma coisa sobre In fact, I know there is that, umas coisas dos direitos humanos, uma cartilha de direitos humanos. but I don't know the details of it. Mas ele não sabe os detalhes disso. But I suspect Mas ele suspeita, there's some kind of clause, some kind of rule provavelmente deve ter alguma cláusula nos that direitos says humanos. you can't discriminate against anybody Você não pode discriminar contra ninguém for age, por idade, color, cor or sex, ou sexo, I should say gender, ou gênero. and it probably goes to the degree that even sexual orientation. E até orientação sexual. But even if it doesn't explicitly state it, it would infer it. Mas isso não está explícito, está inferido. Tá. Mesmo se ele está supondo isso, né? Ele diz que se não for explícito, está pelo menos inferido. So Você consegue perceber. So most modern countries Então, a maioria dos países modernos recognize reconhecem that you must be living in the dark ages que você tem que viver nas trevas que você provavelmente está vivendo na idade das trevas to punish people para punir as pessoas because they want to get married porque eles querem casar because they're of the same sex. porque eles são do mesmo sexo. It doesn't make sense in the 21st century. Não faz sentido isso no século 21. So they issue laws against it. Eles estão fazendo leis contra isso. And here the leading country in the whole of the world E aqui o país líder do mundo doesn't seem to be able to figure this out não parece conseguir resolver isso, because they're arguing about this whole issue porque tem muitos argumentos contra esse assunto lá, of discrimination. de discriminação. And this is going to be an issue, Isso vai ser um problema, according to the book of Esther, de acordo com o livro de Esther, right here. bem ali. So you have to factor in a number of things Então você tem que entender algumas coisas. when we're alguns dealing with números this prediction. que When we're dealing with the issue of the quando a gente prediction. está cavando nesse assunto sobre a predição, Islam is there, o islamismo está lá,
an issue about the marriages there, assunto sobre o casamento está lá. and there's some kind of struggle between the United States and the United E Nations. tem uma guerra, um problema entre os Estados Unidos e as Nações Unidas. And we already know today E a gente já sabe hoje many things the United States does que muitas coisas que os Estados Unidos faz, is actually against the law. na verdade, é contra a lei. It's actually against international law, É contra leis internacionais. according to the UN Charter. De acordo com, as cartilhas das Nações Unidas. So when you have people in America arguing against this marriage issue, Então, quando você tem pessoas nos Estados Unidos discutindo sobre esse assunto, and you get state judges e você tem juízes estatais who are making decisions que estão fazendo decisões, that say that two people of the same gender cannot marry, que quando fala que duas pessoas do mesmo sexo não podem casar, they're actually breaking international law. eles estão, na verdade, quebrando leis internacionais. But they don't care Mas eles não se importam, because they're the glorious land. porque eles são a terra gloriosa. So there's many things to factor in this prediction. Então tem muitas coisas para a gente colocar como fatos nessa predição. Before we go to 2 Chronicles, Antes de irmos a 2 Crônicas, we went to verse 5 and 9. fomos até os versículos 9, 5 e 9. And let me just check if there's anything else I want to say in verse 5. So we leave verse 5. Então a gente saiu do verso 5 So I want to read verse 6. e vamos ler o verso 6. But before we read verse 6, Mas antes de ler o verso 6, remember we spoke about Revelation 14 verses 6 to 11. lembra que a gente falou de Apocalipse 14, verso 6 até 11, And we said e a gente disse that if you want to understand this message, que se você quer entender essa mensagem, you need to understand fractals. você precisa de entender fractais. And I showed you an example of a fractal E eu te mostrei um exemplo dos fractais in verse 7, no verso 7, which contains all three steps of the three angels' messages. que contém todos os passos das 3 mensagens angélicas. Does everybody remember that? Vocês lembram disso? Que na primeira mensagem tem as 3 mensagens angélicas? Now people As pessoas have a problem têm um problema with fractals com fractais, because it's a secular, porque is it secular? it's a secular term, É um termo secular, a mathematical term. um termo matemático. And they say you can't find this in scripture. Você não consegue achar isso nas escrituras. So this is my attempt Então essa é a tentativa dele, of showing you can find fractals in scripture. de que você consegue encontrar fractais nas escrituras. And it's found in verse 6. E é encontrado no verso 6. There's so much light in the book of Esther. Tem muita luz no livro de Esther. And when you see this, Quando você vê isso, it's right here that you're going to see it. é bem aqui que você vai ver isso. So let's write fractals even before we get there. It's F-R-A-C-T-A-S. This is the English. That's fractal in No, English. I. Oh. I-S. Is that yeah. good? Yeah, it's the same way. Okay. So the book of Esther O livro de Esther is going to teach us vai nos ensinar, that fractals is a critical thing to understand for the midnight cry. vai nos ensinar que fractais é uma coisa crítica de entender And no clamor da meia-noite. one of the things that causes the separation in this movement E uma das coisas que causa separação nesse movimento is fractals. é fractais. And I'm telling you, E eu estou te dizendo, I'm suggesting to you, eu estou te sugerindo the fractals can be found in the book of Esther. que fractais pode ser encontrado no livro de Esther. So let's read verse 6. Vamos ler verso 6. De Esther 1. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. There's a lot of information in this verse. Tem muita informação nesses versos. Some things I'm just going to comment on and some things I'm going to talk about. Uma coisa que eu vou comentar, uma que eu vou só falar. Do you know does it say green in the Portuguese? Yeah. Where there were white and green and blue hangings. Yeah. Em português diz que eles eram brancos, verdes, azul e azul celeste. That word green Essa palavra verde is incorrectly translated. está traduzida incorretamente. That green is actually a type of fabric. Verde, na verdade, é um tipo de tecido. So this hanging or this fabric is white and blue. Esse tecido é azul e branco. It's not green.
não é verde. Ó, verso 6. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste. Verso 6. Some people doesn't have green in the Bible. So we've got Esther different. 1, versículo 6. No meu diz assim: as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste. Tem pessoas que não têm verde? Não tem? Some people doesn't have green. Okay, right so there. we're working on different Bible versions. Mas tem escrito panos brancos e azuis. So I branco, linho fino e estofa de púrpura. Tá. Ok. so it should read this way. Deveria ser assim. It's white and blue fabric. É tecido branco e azul. I haven't had Fabric it. is line. Ok. Tecido, fabric, blue and white, right? It's white and blue fabric. Pano azul e branco. É como deveria estar escrito se você vê se So I haven't mais done it. próximo do original. So we could do a study on this, and you'll see that there's some representation here of the high priest's clothing. E se fizéssemos um estudo aqui, vocês iam ver que aqui tem uma representação do So- tecido do ver- sacerdote. The verse goes down, O verso continua and it talks about a pavement, e fala de um pavimento. and it says the pavement E diz que o pavimento white, and black. O pavimento é de pórfiro, mármore e alabastro. And ele está dizendo que é vermelho, azul, branco e preto. Não, vermelho, azul? Vermelho, azul, branco e preto. Ok? Are we all okay? Good. We've got a pavement Temos um pavimento which is multicolored. que é multicolorido. If you go back into Persian history, Se você voltar na história persa, in fact, if you go into modern Islamic architecture, se você vê a arquitetura islâmica moderna, you'll see that in past history, many nations would tile their floors. você vai ver que os pisos de muitos lugares, Yeah. tiles of Tiles, the floor, they would Yeah. put tiles on the floor. Tá. Os azulejos de muitos lugares. But what tiles? Of what? I just said tiles. Ok. Então os So the azulejos, Romans os romanos, would make beautiful pictures of people and chariots and horses and animals, many different things. os pisos dos romanos eram cheios de cavalos, carruagens, figuras, muitos desenhos. But the Persians wouldn't do that. Mas os persas não fazem assim. The Persians would make patterns on their floor. Os persas fariam padrões nos pisos. And the types of patterns they would make E os tipos de padrões que fariam would be repeating patterns or geometric designs. seriam padrões repetitivos de padrões geométricos. So the modern term for that O termo moderno para isso, in the English no inglês, is tessellation. it's tesselagem. It's T-E-C-E-L-A-G-E-M. So this pavement Então esse pavimento has been tessellated. foi tesselado. If you look at the definition of tessellation, Se você olhar a definição dessa palavra, I'll read tesselagem, it to you. ele vai ler para gente. Tessellations and fractals Tesselagem e fractais involve the combination envolvem a combinação of mathematics and art. de matemática e arte. Both Ambos involve shapes on a plane envolvem formas num plano or a pavement. ou num pavimento. Sometimes Algumas vezes, fractals have the same shapes, fractais têm as mesmas formas. no matter how big or small they get. Não importa quão grande ou pequeno eles fiquem. We call this self-similarity. A gente chama isso de autossimilaridade. Tessellations Tesselagens and fractals e fractais, that are self-similar eles são autossimilares. have repeating geometric shapes. Têm padrões geométricos repetitivos. So in Esther chapter 1 verse 6, Então, em Esther capítulo 1, versículo 6, the foundation a fundação at this point here desse ponto aqui is based upon é baseado fractals em fractais or tessellations. ou tesselagem. So we've seen there's two banquets.
Então a gente vê esses dois banquetes. separation of church and state, Separação da igreja e do Estado. the introduction of fractals, A introdução de fractais. and all of these points Todos esses pontos are what we talk about in our message. é sobre o que a gente fala nas nossas mensagens. For those of you who are interested, Para aqueles que estão interessados, there's only one more thing we need to find in the Bible, tem só mais uma coisa que a gente precisa achar na Bíblia. and that's a term called time dilation. E é o termo chamado dilatação do tempo. Time dilation is, again, a mathematical or secular word, É uma palavra secular ou matemática. and we need to find a Bible verse that deals with that, E a gente precisa achar um verso bíblico que lida com isso. and I think I might have found it, E ele acha que pode ter encontrado. but I don't know yet, so I'm not saying anything. Mas ele ainda não tem certeza, então ele não vai dizer nada. But we've found the verse for fractals, Mas achamos o verso para fractais. right here, Bem aqui. where it should be, Onde deveria at the estar. midnight cry. Bem no clamor da meia-noite. And once you find it in one place, E assim que você encontra em um lugar, you'll find it in lots of other places in the a scriptures. gente vai achar em muitos outros lugares nas So escrituras. you need to look for tessellations Então você precisa de procurar por or tesselagens patterns, ou padrões. and you'll begin to find fractals are in the Bible. Então você vai começar a achar fractais na Bíblia. And I don't just mean the concept or the principle of fractals. E eu só não quero dizer somente o conceito de You'll fractais. find it in the symbology, Você vai achar o símbolo in the very words or the pictures that are given. e as mesmas figuras e palavras que eu te disse. So there's so much truth when we understand or look at the Bible in this fashion. Então tem tanta verdade quando a gente olha para a Bíblia dessa forma. Verse 7. Verso 7. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. So I don't have much to say about verse 7, Ele tem pouca coisa a dizer sobre o verso 7, but here they're giving drink to everybody. mas está dando bebida para todos. And when Ellen White comments on this, Não tem muitos comentários nisso. she doesn't comment in a positive light. E quando a Ellen comenta nisso, ela não comenta Verse de uma 8. forma positiva. No verso 8 diz: E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes de sua casa, que So he- fizessem conforme a vontade de cada um. So here you see Então aqui você vê the character of this king, o caráter desse rei. because in most places Porque na maioria dos you'll lugares, see that the king forces people to do things. o rei força as pessoas a fazerem as coisas. But here you see that nobody's being forced to do anything. Mas aqui você vê que ninguém é forçado a fazer nada. And we mentioned before E a gente mencionou antes that God is not a God of force. que Deus não é um Deus de So força. here you see another characteristic of God being brought to view here. Então a gente vê aqui outra característica de Cristo sendo mostrada. That this is a symbol that Ahasuerus É um símbolo de Assuero, doesn't force people to do anything. que não força as pessoas a fazer nada. And this wine Esse vinho is a symbol of doctrine. é um símbolo de doutrina. And so here, Então aqui, no one's being forced to do anything. ninguém é forçado a fazer nada. Everybody's free to make their own choice. Aqui todo mundo é livre para fazer sua própria escolha. So let's have a look at 2 Chronicles chapter 29. Vamos para 2 Crônicas, capítulo 29. How much time do I have left? 15 minutes. So let's try and do 2 Chronicles chapter 29 2 Crônicas 29. in 15 minutes. We've developed a structure here Desenvolvemos uma estrutura aqui that goes from 9/11 que vai de 11 de setembro to the Sunday law até a lei dominical in 3 steps. em 3 passos. And here, Aqui, this is the palace, aqui é o palácio, and here é o pátio. is the courtyard. And this is the first of the first month, the first of the fifth, and Primeiro the do quinto. 10th of the seventh. Primeiro dia do primeiro mês, primeiro dia do quinto mês e 10º dia do sétimo mês. Here is 120, Aqui temos 120, 180, 180, 70, 70, and 7. 7. 9/11, 11 de setembro, midnight cry, clamor da meia-noite, Sunday law. lei dominical. 2 Chronicles 29, 2 Crônicas we're 29, going to see the same structure, veremos a mesma estrutura, but we're going to see different numbers. mas vamos ver números diferentes. So let's turn to 2 Chronicles 29. Vamos ver 2 Crônicas 29. And we'll read from verse 15. A partir do verso 15 until 17.
until 17, 15 to 17. E ajuntaram, segundo Crônicas 29, 15 ao 17. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor, para a purificar, e atiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao 1º do mês primeiro. E ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do 1º mês acabaram. Just looking for something. The purpose O propósito of this exercise, desse exercício it says in verse é no verso 15, 15, is to cleanse the house. é limpar a casa. If we read verse 1, Se lemos o verse 1 of same chapter, verso 1, versículo 1 de 2 Crônicas 29. we'll see that this is the first year of Hezekiah the king. É o primeiro ano de Ezequias. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Verso 3. E ele, no ano primeiro de seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. I read verse 3 also. Okay, and if you just read verse 4, E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. so we can see here that there's a gathering that's going on Então aqui a gente vê que existe um ajuntamento of priests and Levites. de sacerdotes e levitas. But we're going to see when they actually do their work, Veremos que quando eles fazem o trabalho atualmente, na verdade, quando eles fazem o trabalho, they're working separately. eles trabalham separadamente. In verse 16, Verso 16. it says that the priests E os sacerdotes go into the inner part of the house. entraram dentro da casa do Senhor Then they take all the unclean things out. para purificar e tirarem para fora do pátio as coisas, And it's a gonna, imundícia. in the English, it says the inner part of the house. Em português, em inglês diz a parte de dentro da casa, em português também. Does it say that? Yeah, And then dentro da in casa. the rest of the verse, it says in the temple of the Lord. E no final diz na casa do Senhor. So it says the inner part, and then it says the temple. Então ele fala a parte de dentro e a casa do Senhor. So in the language of 2 Chronicles, Então a linguagem de 2 Crônicas, this is the house, essa é a casa, and this is the inner part, essa é a parte de dentro or the temple. do templo. So it's talking about the whole complex Então está falando de todo o complexo with the temple com o templo and the courtyard. e o pátio. And I just want to read another part. Verse 17, Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. halfway into the verse, it says the porch. Na metade do verso diz ao alpendre, Does it say porch? pátio, diz Yeah. alpendre, pátio. So here we have the temple, É o templo and there's a porch in front of it. e tem um alpendre na frente dele. So a porch is some kind of addition to the building. Is that what you understand a porch is? Does É everybody um understand the pórtico, porch the same way? é uma entrada, um alpendre, uma entrada, um lugar para você proteger antes de entrar no lugar. Yeah, it's an added part of the house that you go through before you get into the Yeah, house. it's something that you protect before you come in. Yes. É um pórtico, um alpendre, tipo uma varandazinha. So here's the temple, the porch, and the courtyard, Então temos o templo, o pórtico, o alpendre e o pátio. and it says this is the house. E tudo é a casa. So that's a picture of what's going on here. Isso é uma figura do que está acontecendo. So the priests, Então os sacerdotes, and priest is, I'll just S-A-C. do S. Ok? So here's the priest in the inner part, Aqui está os sacerdotes na parte de and dentro. it says what they're going to do O que eles vão fazer? is they're going to clean everything here, Vão limpar tudo aí and they're going to take it out and bring it into the court. e eles vão tirar tudo e jogar e botar no pátio. And who's here? The Levites. E quem está aí? And Levites is L. E aí são os levitas. Okay, so we've got the priests and the Levites, Então a gente tem os sacerdotes e os levitas.
Now, in this literal story, Nessa história literal, they're working together at the same time. eles estão trabalhando juntos no mesmo tempo. But we want to see that they're separated one from another. Mas a gente vai ver que eles estão separados um do outro. These can do a certain work and these can do a certain work. Um faz um tipo de trabalho e o outro faz outro tipo de trabalho. So when we get to verse 17, Quando a gente chega no versículo 17, it says they begin eles começam on the first day of the first month. no primeiro dia do primeiro mês. So here's the first day of the first month. Então aqui está o primeiro dia do primeiro mês. And whatever this story is teaching, Qualquer que seja a história que está sendo contada. we can get this story and overlay it here. E então a gente pode, por causa de primeiro dia do primeiro mês, a gente coloca aquela história em cima dessa. They begin on the first day of the first month, Então eles começaram no primeiro dia do primeiro mês. and they began to sanctify it. E eles começaram a santificar. Then by the time they get to the 8th day of the first month, Quando eles chegam no 8º dia do primeiro mês, the priest started here o sacerdote começou aqui and they've arrived at the porch. e eles chegaram no alpendre. No It 8º takes dia. them 8 days Então demorou 8 dias to clean this inner part of the house. para limpar a parte de dentro da casa. The rest of the verse says, they've sanctified the house in these 8 days. Então diz que eles santificaram a casa nesses 8 dias. Then by the time you get to the 16th day, Quando você chega no 16º dia, and that's another 8 days, são mais 8 dias, they've cleaned everything. eles já limparam tudo. So in the first 8 days, Nos primeiros 8 dias, they emptied all the rubbish from here eles tiraram toda a sujeira dali and put it into the courtyard. e colocaram no pátio. And then the Levites were throwing this rubbish out into the river. Então os levitas tiraram essa sujeira e colocaram no rio. After 8 days, this portion is clean. Depois de 8 dias, a porção de dentro está limpa. And it takes another 8 days E demora 8 dias to clean the courtyard. para limpar o pátio. So here, Então aqui, we have the temple with a T, yeah. and we have the courtyard. Então a gente tem o templo e o pátio. So we have the temple and the courtyard, M-P-L-O. The temple and the courtyard, O templo e o pátio, from the 1st to the 8th to the 16th, do primeiro ao oitavo, do You can oitavo ao you 16º. can see this is the identical pattern that's what's being spoken of here. A gente consegue ver que é o mesmo caminho que está sendo feito aqui. So in chapter 1, Então no capítulo 1, we can see that this courtyard a gente consegue ver que esse pátio and this palace festival or feast, e esse palácio, o palace, ó. the feast that's happening in the palace and the courtyard Então tem um banquete no palácio e dois banquetes no pátio. is the same symbol of what's going on here. É o mesmo símbolo do que está acontecendo ali. So these feasts Então esses banquetes, are being used to portray a truth eles estão sendo usados para mostrar uma verdade of a work for the priests de um trabalho dos sacerdotes and the e Levites. dos levitas. So this is where we get this term priests and Levites Então é daqui que a gente tira os sacerdotes e os levitas, from 2 Chronicles. de 2 Crônicas. And there's these 8 days and 8 days. Então tem 8 dias e 8 dias. So we can say that this time period Então a gente pode dizer que esse período is also symbolized by the number 8. também é simbolizado pelo número 8. But there's a lot more truth in this story. Tem mais verdade naquela história. On the 16th day of the first month, No 16º dia do primeiro mês, what day is that? que dia é esse? We've mentioned this before. Já falamos sobre isso. This is the day of first fruits. Primeiros frutos. Fruit, F-R-U-T-O-S. T-O-S. Yeah, frutos. So this is the feast of first fruits. Primeiras frutas. And here, E aqui, the wave sheaves are lifted up. deu? The wave sheaf. Os molhos são balançados. So this São levantados. this is the wave sheaf offering. Então aqui é a oferta dos molhos. What? Chama oferta movida. When are you supposed to do the Passover? Quando que devemos fazer a Páscoa? On the 14th back here. No 14º dia, bem ali. But you can see that they've missed the Passover. Você pode ver que eles perderam a Páscoa. So they can't do a Passover this year Então eles não conseguiram fazer a Páscoa esse ano, because they've missed the date. porque eles perderam a data.
So they have a problem Então eles têm um problema, because here they're going to dedicate the temple. que aqui eles vão dedicar o templo. Everything's been purified and cleaned, Tudo foi limpo e purificado, but they've missed the Passover. mas eles perderam a Páscoa. So we want to talk about that. Então a gente vai falar sobre isso. But what we want to identify that at this point here, O que a gente vai identificar é que esse ponto aqui, the temple o templo of Adventism do Adventismo, has been fully cleansed foi completamente limpo and purified. e purificado. This is a clean church. Essa é uma igreja limpa. So as this woman here Assim como essa mulher aqui is representing the church that's been separated and divorced here, está representando a igreja a mulher que foi divorciada, we see at the same time a gente vê ao mesmo tempo there's another temple, tem um outro templo and we are the temple of the living God. e nós somos o templo So de this Deus. is a representation of the church. Então é uma representação da igreja, It's been purified and made clean, foi purificada e ficada pronta and now going to be limpa, lifted up as the first e fruits. foi levantada como primeiros frutos. Now these first fruits Então esses primeiros frutos, are going to comprise of the priests and the Levites. There's these two groups. Argonia, They're going to be made up of these two groups. esses primeiros frutos vão ser feitos desses dois grupos. We already mentioned before, Nós já mencionamos antes, when we look at the disciples, quando olhamos para os discípulos, that there were 12 disciples and 70. tinha 12 discípulos e os 70 discípulos. And Brother Mark's already mentioned E o irmão Mark já mencionou the idea that when you get to the midnight cry, que quando você chega no clamor da meia-noite, the number 12 has been made up o número 12 é feito because Judas Iscariot had been killed or hanged himself, porque Judas tinha se matado ou tinha sido morto and the yoke of oxen that belonged to Elisha had been killed, e a junta de boi que pertencia a Eliseu tinha sido morta. and then Matthias takes his place. Então Matias toma o seu lugar. And Matthias, it represents the gift of God. Matias, o nome de Matias significa presente de Deus. So right here we have this gift. Então aqui, dom de Deus, bem aqui. So these two groups of disciples Esses dois grupos de discípulos are being symbolized by these priests and Levites. estão sendo simbolizados pelos levitas e sacerdotes. I already mentioned when Christ died, Eu já mencionei que quando Cristo morre, he was the first fruit, ele era o primeiro fruto. and when the people who resurrected with him were also a first fruit. E as pessoas que ressuscitaram com ele também eram os primeiros frutos. So this concept or idea E esse conceito ou ideia that when Adventism is lifted up que quando o adventismo é levantado at the Sunday law, no decreto dominical, it's represented by two groups of people. é representado por dois grupos de pessoas. And another evidence to this E uma outra evidência para isso is at Pentecost, é que o Pentecoste, and we mark Pentecost here. e o Pentecoste acontece ali. Let me put a pause and just step back. Vou fazer uma pausa e dar um passo para trás. Remember in the 14th day of the first month, Lembra no 14º dia do primeiro mês, which is back here, que é bem ali, and the 16th day, no 16º dia, this first fruit esses primeiros frutos is what grain? é que grão? It's barley. This is the barley Cevada. harvest. They're going to plant a wheat harvest, Eles vão plantar uma colheita de trigo. and the wheat harvest is going to be reaped in the summer. E o trigo vai ser ceifado no verão. And they're going to reap a first fruit of the wheat harvest. Eles vão fazer uma oferta de primeiros frutos na colheita de verão And do that trigo. first fruit is offered at Pentecost. E esses primeiros frutos são oferecidos no Pentecoste. And this also is Pentecost. E aqui também é o Pentecoste. So at Pentecost, there's two further offerings that are made to the Lord. Então, o Pentecoste são duas ofertas que é oferecida a Deus. But these are not sheaves of barley, Mas isso aqui não é ramos de cevada. and they're not sheaves of wheat. E também não são ramos de trigo. They're actually loaves of bread. Na verdade, são pães, são pedaços, são fatias de pão. And there are two loaves of bread that are offered. Então, tem dois pães que são oferecidos. There's something special about these loaves of bread. There's some? There's something special. Tem algo especial sobre esses pães. You probably already know that yeast or leaven Você já sabe que o fermento ou levedura in the Bible is a symbol of sin. na Bíblia é um significado de pecado. And all the offerings that are made to the Lord Todas as ofertas que eram feitas ao Senhor are not allowed to have any yeast in them. não eram permitidas terem fermento. So back here on the 14th day of the first month, Então aqui no 14º dia do primeiro mês, they need to make unleavened cakes. eles precisam de fazer pães sem fermento. And that's one of the reasons when we have communion,
Então é aí que eles têm comunhão. We don't use bread, we use crackers. Essa é uma das razões de quando fazemos Santa Ceia. So did you catch the last bit? We don't use bread, we use crackers. Por isso que a gente não usa pão, a gente usa biscoitos, pão sem Because it fermento. has to be unleavened bread. Porque tem que ser pão sem fermento. Because that bread represents who? Porque esse pão representa quem? Represents Christ. Jesus Cristo. But here, Mas aqui, these two loaves, esses dois pães, specifically, they have to put yeast in them. esses pães têm que ter fermento. So if this has got yeast, Se esse tem fermento, they can't be representing Christ. eles não podem representar Cristo. But there's a stipulation that's made. Mas existe uma estipulação que é feita. When they bake these loaves, Quando eles cozinham, fazem esse pão, they have to thoroughly bake them. eles têm que cozinhar mais ou menos. Eles têm que assar, ok. Eles têm que assar bastante esses So pães. that all the yeast is killed. Então, para que todo o fermento é morto. So when these are offered, Então, quando eles são oferecidos, these are a representation of God's people é uma representação do povo de Deus who have had all the sin taken out of them. que tiveram todo o pecado tirado deles. And these are being offered here at Sunday. E eles são oferecidos aqui, Sunday? At Sunday Law. Eles são oferecidos aqui no decreto dominical. So you have a doubling and a doubling Então você tem uma porção dobrada, and a doubling e uma porção dobrada, and a doubling. uma porção So dobrada. these two groups of Adventism Esses dois grupos de adventismo are important to understand. são necessários, eles precisam de entender. At Sunday Law, the first fruits No decreto dominical, os are primeiros frutos, composed of two parts. os primeiros frutos são compostos de duas So partes. that's what I mean by these double. It's two parts. Por isso que eu fiz duas setas, são duas partes. Question. Oh. This is a truth that we haven't recognized before. Essa é uma verdade que a gente não tinha reconhecido antes. So as we just close, Assim que fechamos, I need to say little bit more about this, tem um pouco mais sobre isso, but I want to make the point mas eu quero fazer um ponto. that these two first fruits, Que esses dois primeiros frutos, this is one of them, este é um deles, os sacerdotes, and this is the second. e os levitas são o outro. These are the two loaves that be represented, São os dois pães que estão sendo the representados, priest and the Levites. os sacerdotes e os levitas. We mentioned about fractals already. Mencionamos fractais já, And we're understanding e estamos entendendo that the palace, que o palácio, the temple, o templo, was cleaned here. foi limpo bem ali. And this is represented by the work of the priests. E ali é representado pelo trabalho do sacerdote. So the priests are a symbol of the temple, Então os sacerdotes são um símbolo do templo. and when the temple is fully cleaned, Então quando o templo é limpo, it's representing that the priests are fully clean. então representam que os sacerdotes estão todos limpos. So the priests have been purified. Então os sacerdotes estão sendo purificados. In the context of the 12 disciples, No contexto dos 12 discípulos, Judas Iscariot has been fallen away. Judas Iscariotes caiu, The wheat and the tares are separated. de uma forma que ele é separado. Then the very last priest comes on board, E aí no final o último sacerdote entra, makes up the number, forma o número, and then you get the midnight cry. e aí você tem o clamor da meia-noite. So this first fruit here Então esses primeiros frutos aqui is this loaf offering. é essa oferta do pão. So there's a first fruit offering that's being brought to view here. Então tem uma primeira oferta de pão que é oferecida aqui. And this is the priests. E esses são os sacerdotes. The lifting up of the priests Levantar os sacerdotes before the Levites antes dos levitas is what's going to draw them into this movement. é o que vai trazer os levitas para esse movimento. How many prophets were Elijah? How many prophets was Elijah? Just one prophet. Elias era um profeta. He says, I'm the only prophet. Eu sou o único profeta. And God says, no, there's 7,000. E do outro lado temos 7.000. So E Deus disse que tinha 7.000 do outro lado. these 7,000 are representing the Levites, Então esses 7.000 estão representando os levitas, who Elijah cannot see. que Elias não consegue ver. So when we look around,
Quando a gente olha ao redor, and you say you can't get anybody interested in this movement, você diz que não consegue ter ninguém interessado nesse movimento. and there's only a few people around the world, Só tem algumas poucas pessoas ao redor do mundo. we shouldn't be worried about numbers, Não deveríamos ficar preocupados sobre números, because hidden out of your sight porque escondidos das nossas visões, are nossa visão, 7,000 people. tem 7.000 pessoas, This is a symbol. que é um símbolo. And right here, E bem ali, when Baal worship enters the church, quando a adoração a Baal entra na igreja, these will not bow down. esses não vão se abaixar. Baal worship is Sunday keeping, A adoração a Baal é guardar o domingo, represented by the 25 men who bow down to the sun in Ezekiel 8. representando os 25 homens que adoram o sol em Ezequiel 8. And when the circumstances of the prediction lift these people up, E quando as circunstâncias da predição levantar essas pessoas, I shouldn't say these people, I mean us. quando eu digo essas pessoas, eu quero dizer When a we're gente, lifted up before the church and the world, somos levantados diante da igreja e do mundo. these people will come out of hiding Os levitas vão sair dos esconderijos and they'll join this movement. e vão se juntar a esse movimento. And we know that this is where the church triumphant begins. A gente sabe que é ali que a igreja triunfante começa. And as these Levites join, E quando esses levitas se juntam, they'll join one at a time, eles vão se juntar um de cada vez, perfect, perfeitamente. joining a church that's triumphant, Se juntando à igreja triunfante, followed by the world. seguida pelo mundo. We have a bit more to talk about the world, Temos muito mais para falar sobre o mundo, but we'll look at that in our next presentation. mas vamos falar sobre isso em outra Let's apresentação. close with prayer. Vamos orar. Father, Pai, the final events of Earth's history are clearly shown in your word, quando eu vejo essa história, eu consigo ver claramente a história, but so few people seem to understand them. mas poucas pessoas conseguem enxergar claramente. It was as though you never told us São coisas que o Senhor nunca, às vezes, não diz. that you had never revealed these truths to us through your word. O Senhor nos disse que revelaria essas palavras. We ask for forgiveness O Senhor disse que revelaria tudo isso através da We sua are- palavra e pedimos perdão. that we understand so little, Que pedimos perdão por entender tão pouco, because often porque às vezes the reason we don't understand a razão por que não entendemos is because we want to close our eyes, é porque às vezes queremos fechar nossos olhos or we're too lazy to spend time studying, ou somos preguiçosos para gastar tempo estudando, or we're too distracted with the world, ou estamos distraídos com o mundo, with our work, com o nosso trabalho, with our education, com nossa educação, to concentrate and focus para concentrar ou focar on the most important thing, na coisa mais importante, that is the climax of the great que controversy. é o clímax da grande controvérsia. The whole universe must be looking at us in wonder, Todo o universo deve estar olhando para nós e se maravilhando. thinking, what are these people doing? O que essas pessoas estão fazendo? Father, we want to ask for forgiveness. Pai, queremos pedir perdão. So often, instead of being part of the solution, É tão raro que não encontramos solução, We fazer fight- parte da solução. we find that we're part of the problem. Na verdade, fazemos parte do problema. Help us to change our wicked ways. Ajude-nos a mudar nossas ações ímpias. We pray in the name of Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Amen. Amém.